que você não queria, você está alimentando o ódio geracional. Você vai introjetar no seu filho todos os traumas da infelicidade, da tristeza, da solidão, do abandono, da carência afetiva. Vai dar a ele o suposto direito de dizer: eu nasci assim, fui rejeitado assim, sou tratado assim, vou morrer assim, porque essa é minha sina, e Deus não venha nem falar comigo que eu tenho direito de ficar com raiva até a morte. E aí você se torna infeliz, você se amargura, você se enfeia, você apodrece a sua natureza espiritual, você perde a esperança, a alegria essencial de ser perece, fenece, murcha em você. E a infelicidade é a sua coroa. A mesma coisa se diz de filhos que agem do mesmo modo. Não importa se o seu pai é um cretino, mas esse cretino é teu pai, você não precisa nem gostar dele. Porque é difícil gostar de um cretino, só uma pessoa meio cretina gosta de um cretino. Eu não consigo amar cretinos, eu não consigo gostar de cretinos, eu não gostaria do meu pai se ele tivesse sido um cretino. Mas graças a Deus, mesmo quando ele não era ainda um cristão, ele não era um cretino. E me fascinou porque ele era um pai amoroso, bondoso, justo, estimulador, sábio, lúcido, só botou coisa boa em mim. Antes de se converter, eu já estava cheio de princípios legais. Eu é que era um grande cretino. Porque pais bons também geram filhos cretinos. Assim como pais maus geram filhos bons, muitas vezes. E pais cretinos, frequentemente, deixam no coração do filho ou da filha um pavio para alguém acender. Um pavio de fogo de amargura. E que quando a pessoa se vicia nisso no coração, não quer sarar do que mata. Então, o primeiro passo para a gente ser um bom pai é ter um coração convertido ao filho. Porque quando a gente tem um coração convertido ao filho, o coração do filho tem muito mais chance de se converter ao nosso, como pais. Aí você diz: o que é se converter ao filho, o que é se converter ao pai? Se converter ao filho é entender que o grande privilégio da sua vida vai ser transferir para o seu filho o melhor de você, o melhor da sua compreensão, o melhor do seu entendimento, o melhor do seu carinho, do seu amor, o melhor da sua atenção, o melhor da sua prioridade, o melhor da sua sinceridade. Como se diz: portas adentro a minha casa eu terei um coração sincero. O melhor da sua fé, da sua consciência, do seu estímulo ao bem, do seu estímulo à vida com coragem, sem medo. Isso é se converter aos filhos. É tentar ver o melhor no que de melhor possa existir na vida deles, mesmo ainda na infantilidade deles, ou ainda nas pequenas tolices, ou ainda na infância, em pleno processo de aprendizagem, e, portanto, ainda de muito erro e equívoco, mas você aprende a ter aquele prazer de ensinar, o prazer de admoestar, o prazer de dizer: olha, foi bom, valeu, mas não é exatamente assim. Deixa eu te ensinar melhor um pouco, chega mais para cá, como que ajuda a mirar melhor nas coisas. Ao invés de só chegar com negatividade,
A gente trata com verdade, sinceridade, mas sem negatividade. Também sem irrealidade, sem dizer para o filho que ele é o que ele não é, que ele sabe o que ele não sabe, que ele alcançou o que ele não alcançou. Tem que tratar com verdade, realidade, estimulando, fazendo crescer, provocando e ensinando pelo exemplo. Não é blá, blá, blá. Não é língua estranha que ensina o filho a viver. É palavra de sabedoria, de discernimento. E é aquela fé constante. Porque ele vai se distrair, ela vai. Podem, aparentemente, numa certa hora, o tempo da vida, parecer que você trabalhou em vão. Eu já tive essa experiência tantas vezes. Meu Deus, Deus sabe como eu tratei os filhos que eu criei desde que nasceram e como eu tento tratar os filhos que eu herdei do meu casamento. Deus sabe, e eles sabem também, com todo amor e com toda reverência por cada um deles. Agora, eu já tive em todos eles frustrações, porque você se dá, você ensina, você mostra, você usa de sabedoria, você tem paciência, você ri com compaixão e misericórdia daquilo que você nem aprova, às vezes só para ganhar um lugar de fala amanhã, depois, para conversar sobre o assunto. E continua sendo tratado inferiormente ao que você dá. Às vezes sem nem relação que carrega a dignidade do que a pessoa recebe. E às vezes todo o investimento que você fez nos filhos, às vezes você leva o susto de que veio a resposta da ingratidão. De filhos que às vezes parece que têm amnésia, que se esqueceram de tudo. O que eles criaram, o que outros ajudaram a eles criarem, parece se tornar absoluto contra tudo que durante anos você viveu, ensinou e viveu e exemplificou. Aí tem que ter muita paciência, muita espera, muita fé, muita confiança e perseverança no bem. Não voltar atrás, não fazer o jogo da inimizade, da provocação, do autoritarismo, do vamos ver quem manda aqui, da violência em nome da superioridade paterno-materna. Tudo isso é burrice. Só o que pode converter teu filho é o melhor de você, sem moleza. Isso não tem nada a ver com moleza. Todos os meus filhos sabem o que eu penso e o que eu sinto. Se eles quiserem fazer qualquer outra coisa diferente, eles estão fazendo por conta própria. E mesmo que eu não viva o dia inteiro advertindo a eles, porque não é assim que a sabedoria de Deus me ensina, eu deixo tudo tão claro que ninguém tem dúvida. Frequentemente nem puxam um assunto na minha frente. Mas eles não têm dúvida de quem eu sou a respeito de cada coisa. Agora, eu não preciso transformar cada coisa numa guerra, nem numa questiúncula, nem numa discussão com nenhum deles, porque discussão não quebranta coração de filho. As coisas que mais me arrebentaram em relação a meu pai, por exemplo, porque eu fui um filho que deu todos os trabalhos do mundo na adolescência, mas o que mais me quebrantou foi quando eu via que ele podia dar um soco na mesa e dar um grito comigo, com todo o direito de dar, mas eu via às vezes os olhos dele se marejarem de lágrimas e ele se levantar, pegar a muletinha dele, afastar a cadeira, sair num cantinho, subir, ir para o quarto dele e fechar a porta. E eu sabia que ele estava de joelhos diante de Deus e não voltava para falar no assunto.
E o incômodo que me causava era tão grande que eu ia embora, quem me via sair dizia: esse cara não tem jeito, sem saber os ecos da perturbação do amor do meu pai em mim. E foi esse amor contra o qual eu me insurgi, que parecia tão sublime e divino, que eu não queria. Quem me dera ele fosse um pouquinho ruim para justificar a minha maldade, mas ele não dava nenhuma justificativa para eu ser como eu era. E no fim, o amor dele venceu, e o amor da minha mãe venceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque eles foram pais convertidos aos filhos. E eles entendiam, eles acolhiam os meus amigos, eles não gostavam do que eles viam, nem dos amigos homens que eu tinha, nem daquelas mulheres que me pegavam lá. Eles diziam: meu Deus, esse cara vive no meio da confusão e da promiscuidade, mas eles saudavam todo mundo, eram gentis, eram elegantes, eram humanos, eram generosos, e o meu coração ia se quebrantando a ponto de que houve amigos meus que disseram: nunca vi um cara mais escroto que você. Porque eu nunca conheci um pai melhor do que o teu. E era um amigo meu, muambeiro, traficante, que não tinha escrúpulos com nada, que me falou isso com lágrimas nos olhos, me dando uma bronca. Como é que você pode ser assim, cara? E como é que os filhos se convertem aos pais? Do mesmo modo. Assim como o pai tem que entender que o filho está amadurecendo, os filhos têm que entender que os pais são de outra geração, que eles tiveram outra criação, outro fomento cultural, outros significados. Não adianta só você dizer: é doença cultural estrutural. Você que não teve a criação e não viveu os anos longos dos seus pais, já está cheio de condicionamento estrutural das novas ondas ideológicas contemporâneas, e você se tornou fanático, dogmático e persecutório em relação aos mais velhos e a seus pais, só porque eles não sabem falar a palavra certa, se é ti, de todos, tá, de se é isso, aquilo outro, implicam, como os fanáticos religiosos ficam implicando contra os outros. Tá todo mundo nessa geração que se sente mais upgradeada, se fazendo juiz dos mais velhos. São todos burros, não aprenderam nada. E eu fico olhando e digo: meu Deus, são umas crianças que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Sujam-se na bunda da alma, sofrem de diarreia espiritual, estão todos melados, como se dizia antigamente em Portugal, são cagabotas. Vive aí na diarreia e ficam me dando lições de morais, você diz, a respeito dos seus filhos. Filho que quer se converter ao pai tem que entender que o pai vai ter limitações, assim como meu pai cresceu muito até morrer em relação a mim. Cresceu para me alcançar nas coisas que eu tinha passado dele. E eu tive que crescer infinitamente para alcançá-lo nas coisas em que ele era muito, muito superior a mim em todas as áreas, a partir do caráter. A gente tem que ter essa humildade de troca. Um tem que se reconciliar ao outro. Assim como o pai tem que ser generoso com seus amigos e amigas e não sair brigando, nem humilhando você, nem tratando mal, você também, com os velhos pais deles, com as amizades, com as histórias, tem que ter paciência de ouvir de novo. Ele pode já não se lembrar que te contou a mesma coisa. Tem que ter um monte de coisa aí nesse sentido. Poucos filhos sabem de fato se reconciliar aos seus pais. E nesses dias que nós estamos vivendo, a quantidade de filhos que não se convertem aos pais e que acham que os pais são uns doentes estruturais.
Tem pai que é machista estrutural, que é homofóbico estrutural, que é um xenófobo estrutural, tá cheio. E tem milhões de outros que não são nada disso, eles só não sabem falar a linguagem do teu gueto, da tua geração, das matizes e degradês que não foram nem criados pela existência biológica concreta, mas foram criados na dimensão da subjetividade. Respeita o cara, pelo amor de Deus, porque se você, em nome de que você é mais atual, não tiver compaixão e paciência com seus pais, você não vai ser tratado com compaixão nem paciência pelos céus. Assim como se seus pais não tiverem compaixão e paciência dos seus próprios pequeninos, os céus não terão carinho por você que é pai. Eu espero, meu filho, ter te dito bastante para te ajudar. Agora aí no meu portal tem alguns livros sobre criação de filhos. Tem um deles que eu escrevi quando eu era muito jovenzinho, muito novinho. Meus filhos tinham 4, 5 anos. E aonde, na minha insegurança paterna, eu exagerei em algumas coisas sobre disciplina de filhos, mas nada que eu não possa recomendar. Eu recomendo dizendo, olha, nessa parte, modera, porque era o entendimento de um rapaz de 22 anos, com uma responsabilidade brutal sobre si, respeitado na cidade toda, em todo lugar, com gente me pedindo ajuda como se eu tivesse 80 anos. E eu não me encolhi, eu fui. Mas eu não sou conservador. O conservador é aquele que não muda nada, ele conserva. Eu mudo em tudo aquilo que não presta para ser conservado, porque passou da validade, tinha tempo de validade. Em relação a isso tudo, eu sou um ser mutante e o serei até o último dia da minha vida, só não enxerga quem está cego. Deus te abençoe, meu querido Rui, um grande beijo e um bom passeio aí em Faro. Que água gostosa desse litoral português, coisa boa. Beijo para você. Boa tarde, Caião. Boa tarde, Braulhão, meu irmão. Ô Caio, o livro que você falou, que você ia citar aqui, você não falou o nome dele, seria Família, Sombras e Luzes? Não, esse aí tá na validade para sempre. Tá, eu tô procurando aqui, você não falou o livro. Família, a Ideia de Deus. Deixa eu ver se tem aqui. Ideia de Deus. É um livro muito bom, mas Tá aqui. essa parte de disciplina de filhos, eu era garoto demais para já ter tido a maturidade que eu adquiri depois. Mas até mesmo nesse livro aí, quando eu tinha 22 anos, ele não foi escrito, ele foi falado, eu falo sobre reconciliação dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, sem o que nada tem solução. Então você vê que o ensino, a intenção do ensino é a melhor possível, e só esse capítulozinho aonde eu recomendo um pouco menos, mas está na validade. Está na validade. E tem muita palmada e tapinha na bunda que continuam na validade quando um menino ou uma menina já tem aquela malícia. A gente nota quando uma criança já é maliciosa, já está indo assim contra, quando ela vem com aquela ânsia da desobediência e da provocação. Então, se você não tiver a coragem de sinalizar com as palavras que a pessoa entende, não, são algumas poucas vezes, mas vai aprendendo, você vai quebrando o espírito da provocação. E, como diz o livro de Provérbios, até a criança, desde a mais tenra idade, já mostra a sua inclinação para o bem e para o mal. Só não acredita nisso quem não botou o pé no chão da realidade ou quem não criou filhos até o dia de hoje.